Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um Tá em Alta podcast, né? Meu Deus do céu, quanto tempo! Eu tinha até esquecido, já até o número da sala aqui do estúdio eu já tinha esquecido. Que isso, gente. Olha só, falar pra você, você está nesse momento num dos podcasts de maior alcance de Maringá. Já muitas pessoas passaram por aqui. Hoje nós temos uma convidada especial, né, Gabriel? Muito especial, ela fala diretamente para mim, inclusive, tá? É. Vai ser um assunto muito importante para mim. Exatamente. Estamos aí, o Godoy, recentemente a gente também viu aí nas redes do Godoy que ele também entrou num propósito, Exatamente. tá? Então, hoje o episódio é aquele clima de verão, né? Tipo assim, acabou aquele negócio de tipo assim, vão empurrar o ano. Verdade. Passou ano novo, passou carnaval, agora o ano começa. Então, o episódio de hoje é para quem o ano tá começando agora. Exatamente. E eu vou falar uma coisa pra você. Eu tô bem ansioso por esse podcast aqui. Lembrando pra você também que o nosso amigo Celso Tenari, que tá em Londres, daqui um dia a gente vai fazer um podcast lá ao vivo Estamos itinerante. indo para Londres, viu? Vai ser. Tá em alta internacional. É, lá, vamos lá. Então, mas olha só, a nossa convidada aqui, Gabriel, é especialíssima, é a doutora Fran Garcia, ela é nutricionista e também médica. Ela atua nas áreas de endocrinologia e nutrologia, ela trabalha com emagrecimento, reposição hormonal, ganho de massa muscular e alterações da tireoide e outros. Ela vai estar falando um pouco pra gente a respeito disso. Doutora Fran, seja bem-vinda ao Tá em Alta Podcast. Muito obrigada pelo convite. Ansiosa para começarmos o podcast destinado para você. Olha para mim, que eu vou te levar para o desafio junto com o Taylor. Ai, meu Deus. Depois eu vou estar falando até desse desafio, né, doutora? Porque o Taylor, ele perdeu, que tá fazendo um desafio junto comigo, né? Quem tá acompanhando nas nossas redes sociais sabe. O Taylor acabou de perder 1 quilo, né? Perdeu 1 quilo. A coxinha dele caiu no chão. Aí ele perdeu esse 1 quilo. Meu Deus. Tava comendo. Ele tava carregando um pacotinho de feijão, derrubou, perdeu. Mas hoje, se você ficar até o final, eu tenho certeza que você vai aprender sobre emagrecimento, sobre ganho de massa muscular, enfim. Vai ser uma aula aqui. A consulta da doutora não é barata. Mas Aproveita que tá de graça. Hoje tá aqui de- no Tá em hoje- Não, Alta, tá mas de graça pra você que tá respira. ouvindo. O termo barato é relativo, caro, barato, depende. É um custo-benefício que a gente entrega. Com certeza. Né? Não, O ó, é quanto diferente. custa Não você é alcançar caro. a tua saúde e sua performance física, mental. com certeza. Não Não, é com- verdade? não, agrega não é valor caro, demais. É bastante valor, mas não é caro. Não é Porque caro. pro resultado é importante tá, inclusive tá barato. Com certeza, gente. Mas eu falei isso para valorizar aqui, porque a doutora vai passar informações aqui muito importantes. E eu acho que chega. A primeira pergunta que a gente começa falamos algumas expressões. Eu queria saber, doutora, o que é endocrinologia? O que é isso? O que é endócrino? Porque é uma palavra Sim. que. A área da medicina é muito ampla, né? Então, na endocrinologia, a gente vai estudar hormônios, como que tudo isso vai impactar na saúde do ser humano e como que isso pode repercutir em doenças, como que isso vai ser tratado. E a gente vai ter todo esse amplo assunto para estar abordando por aqui, né? E a nutrologia também, que eu também trabalho, que é já uma área mais voltada para como os nutrientes, como essa ligação com a nutrição dentro da área médica, a gente tem que fazer essa ligação e entender como que isso impacta nas doenças do ser humano. Então, as duas estão super conectadas e gosto muito, né? É tipo uma coisa assim, mais 3D, né? Porque Isso. você não só nutricionista, mas você é médica também. Uhum. Então, é uma análise um pouco mais aprofundada. A Isso. pessoa tem uma visão bem holística, bem profunda, né? Eu gosto muito dessa visão mais integral do paciente. Eu acho que não tem muito sentido a gente focar em um sintoma, em uma doença e esquecer as outras questões que ele traz para nós, né? E aí, quando eu fiz a nutrição, isso me deu, assim, realmente essa visão mais integral. E depois na medicina e outras coisas mais, foi me trazendo essa riqueza de informações. E hoje eu aplico dessa forma, gosto muito. Olha, uma coisa que a gente colocou no Instagram,
colocou também nas redes sociais e o pessoal mandou algumas perguntas. Então a gente vai colocar algumas perguntas que o pessoal fez e algumas perguntas que nós também temos interesse, né? Antes de jogar aqui a bola para as perguntas do pessoal, você tem alguma pergunta que você já quer mandar bala aí, ô, Gabriel? Porque endocrinologia, o pessoal tem o estigma de que é um negócio que mexe só com hormônios, né? Eu preciso do endócrino, preciso de hormônios. Sim. E você podia, assim, explanar um pouco melhor a importância disso, porque daí hoje eu vejo, assim, eu não sei, eu tô a visão de fora, Sim. né? De quem não é da área, de quem não é do meio. Hoje as pessoas estão procurando mais o endócrino para emagrecimento. Isso é realmente uma onda nova? O pessoal está começando a entender essa relação entre hormônios e emagrecimento? Aí você puder explicar também qual que é essa relação. Sim, sim. A endocrinologia ela vai atuar realmente na questão dos hormônios, dessas glândulas, de como tudo isso funciona e como que tudo isso impacta na saúde e na doença do ser humano. E aí a gente vai ampliar isso para tudo que aborda as alterações hormonais, né? Diabetes, a menopausa, pacientes que precisam repor hormônios, o próprio emagrecimento e por aí vai, alterações da tireoide. Mas hoje, eu acredito que há alguns anos para cá, a gente tem um crescimento muito grande da endocrinologia realmente, da nutrologia também, porque a gente tem visto uma busca maior por qualidade de vida, saúde, essa questão de performance, também estética, tudo isso. E aí a pessoa começou a olhar mais para essa especialidade que sempre trabalhou dessa forma, né? E também a questão da obesidade, do emagrecimento cresceu muito nos últimos anos, pelos estudos, pelas novas medicações. Então, a gente realmente, nesse momento, assim, tá bastante em foco dentro da medicina, porque trabalha com tudo isso que o pessoal tem buscado muito hoje, né? Essa busca de qualidade de vida, de emagrecimento e etc. Legal. Eu pergunto isso porque, assim, o meu primeiro contato mesmo com endocrinologia foi em 2020, quando começou o podcast. Foi em 2020, que eu acho que num dos primeiros episódios a gente entrevistou um outro endócrino. Sim. E aí ele falou, não, eu tô aqui pra questão de emagrecimento e tal. Aí que eu fui começar a estudar essa área. O que realmente faz, né? Então, é um negócio que eu vejo que o pessoal tá... muito novo. Ainda tem muita confusão, sabe? O que o nutricionista faz, o que o endócrino faz, o que a nutrologia faz. Então, basicamente, a nutrição vai trabalhar com a organização da dieta do paciente e tudo relacionado a isso. Então, vai ver como que ele está comendo, o que pode ser aprimorado dentro daquele contexto. A nutrologia lida com os nutrientes, mas dentro da questão de doenças, e como que isso pode ser abordado com medicações e tudo. Aí a endócrino já entra com essa parte orgânica, a parte hormonal, a parte de um outro lado da abordagem dessas doenças e se complementam as duas. E hoje a gente vê um crescimento realmente de informações na mídia, nas redes sociais, o pessoal buscando muito. Acho que isso, aos poucos, vai sendo desmistificado, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? E os mitos, né? Porque tem muito mito, né? Mito da endocrinologia, né? E quais outros mitos, assim, que a gente poderia dizer? O pessoal chega pra você pedindo alguma coisa que você... Aí você tem que baixar a bola da pessoa e... Olha, levantar. eu acho que a gente vai falar de vários mitos, né? Mas um que é bem importante, que é já até meio batido na internet, mas acho que é importante a gente salientar eu engordei, aumentei meu peso porque eu tenho problema na tireoide, né? Aí não é verdade, isso não é verdade, né? O que acontece? A doença mais comum da tireoide é o hipotireoidismo, principalmente de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Acomete principalmente mulheres, a cada 10 pessoas, 8 são mulheres, né, que são acometidas. E acontece digamos assim, o metabolismo fica mais lento, a gente tem vários sintomas que podem acontecer nesse indivíduo. Então, constipação, queda de cabelo, pele ressecada, alteração de peso com ganho de peso. E aí, por que altera esse peso? Porque, na verdade, a gente tem uma retenção de líquidos associado também a isso, que é de 2, 4 quilos. Então, assim, a culpa que você está engordando é porque você tem um desbalanço entre o consumo e o gasto energético. Não coloque a culpa na tireoide. Ela pode estar realmente precisando de cuidados, inserindo hormônios, medicações, com certeza tem que avaliar caso a caso. Mas isso não é determinante para o peso.
sabe? Então a gente tem que tirar a coitada da tireoide da jogada, que ela é maravilhosa quando ela tá otimizada no paciente. E eu ouço isso muito, sabe? Ai, doutora, acho que meu metabolismo tá lento, acho que é a tireoide e tal. Não é Sempre, a né? tireoide, sabe? Nem sempre, então, É. né? E esse tireoide, esclarecendo pro pessoal aí. A tireoide é uma glândula que a gente tem nessa região do pescoço, Certo. que vai estar produzindo, recebendo sinais do cérebro para produzir hormônios que estão totalmente ligados ao metabolismo e a tudo que a gente faz. Isso. Vai controlar praticamente todos os órgãos e sistemas e precisa muito ser olhada, ser cuidada, né? E aí é bom até esclarecer que a gente vai falando, né? O médico vai falando, acha que todo mundo sabe, mas é bom a gente ir diferenciando as coisas. Mas, assim, particularmente, eu acho muito, muito importante a gente olhar para essa tireoide, que pode ser que às vezes deixa passar batido, e não, ela pode ter alguma alteração que precisa ser olhada, sabe? Precisa ser cuidada ali pelo especialista. Porque eu Interessante. tenho o pessoal. Esses dias atrás eu tava vendo uma bióloga, não sei se ela era médica mesmo ou se era só bióloga, mas ela tava falando isso aí mesmo, que o pessoal fala de as energias, a questão. Isso aí, gente, é só o seu corpo reagindo de forma química de acordo com o seu estilo de vida. Ah, eu vi um vídeo desse. Então, tipo assim, Aham. é porque você fica atraindo mal. Não, quando você fica imerso no mundo ruim, só vendo notícia ruim, o reforço negativo, né, que o pessoal fala, É. o seu corpo libera certos hormônios que vão, que são condizentes com aquilo que você tá passando no momento e aquilo que vai contaminar o seu corpo, né? É uma resposta, não Uhum. é a energia pura. Eu gosto muito dessa abordagem energética, mas eu acredito que a gente tem que entender qual que é o fundo daquilo, qual é a explicação. É verdade. Eu vi esse vídeo, então ela fala sobre assim, porque você precisa, tem aquela questão de que nem você falou, reforço negativo, reforço positivo. Se você é mais positivo, se você tem pensamentos elevados, sentimentos elevados, você tem, teoricamente, uma saúde melhor. Uhum. E isso é verdade, mas tem um motivo para isso. O Não- estresse, a alteração ligada às emoções podem alterar as respostas hormonais, a imunidade, e isso dá problema, sabe? É por isso, na verdade. Então, não tem nada a ver com a constelação do dia que você nasceu, com onde tá Júpiter hoje ou onde ele estava ontem. Tem a ver com hormônios, né? A gente esquece que o nosso corpo é uma máquina biológica, né? Uma máquina orgânica, e ela tem diversos sinais, né? E a gente precisa tratar esses sinais e entender eles. Exatamente. E os hormônios, eles são praticamente A gente tem explicações científicas para tudo que tá acontecendo, né? Eu não sou uma pessoa cética, sabe? Eu sei que tem muitos colegas que são bem céticos, assim. Eu sou uma pessoa, na verdade, bem espiritualizada, mas eu acredito que a gente tem a ciência para estar sendo utilizada. E eu sou totalmente a par dessa questão, porque eu trabalho com isso, sabe? Legal. Então, tem coisas que a gente não pode colocar na explicação realmente, né? Sim. Do universo e pronto. A gente precisa entender o que está acontecendo para tratar certinho, né? E uma coisa aqui que eu vou falar uma coisa aqui tem uma pergunta polêmica aqui. porque Cês- isso ó, isso calma, com a responde. A gente vai, ou Não. você sai daqui ou pra fama ou pro cancelamento. Não, eu tô vendo. Olha, gente, ó, meus seguidores estão aí. Tá ao vivo o canal dela. Deixa eu falar. Ela vai virar fama, ou a gente vai cancelar ela. Tá aqui mandado aqui. Socorro, Deus. Esse Gabriel é o monarca. Não. Ei, mas Também não sou tanto assim, tão Não. polêmico assim. não, Mas eu tenho resposta pra você, calma. E eu vou falar uma coisa que eu acho que muita gente passa por esse negócio. Que é o quê? Olha só o que a pessoa escreveu. Engordei 3 quilos no final de semana porque comi demais. Isso é um mito, assim. É outro mito muito legal pra gente conversar. A gente falou da tireoide, já entendemos que a tireoide, coitada, não tem nada a ver com o que você come demais e engorda, né? Que a pessoa engordou 3 quilos? Então isso na verdade é um mito, por quê? Esse contexto aí por exemplo, assim, doutor, eu viajei, nossa, comi demais, engordei, e agora? Não é bem assim, você não consegue engordar 3 quilos em 2, 3 dias, né? Para você engordar mais ou menos 1 quilo, você tem que consumir cerca de 7.000 calorias, né?
E além de tudo, você tem que levar em consideração o teu metabolismo, como que está a sua insulina, seus hormônios. E às vezes você tem retenção de líquidos, depende do que você comeu, depende de vários fatores, se você se movimentou ou não, atividade física. Então, na verdade, os pacientes chegam para consulta e falam muito sobre balança, sabe? Ah, eu olho na balança, meu Deus, engordei e tal. Calma, não é a balança que vai ser determinante. Eu acho que a balança é um norte. Por exemplo, eu tô acompanhando minha saúde, tô num processo de emagrecimento, eu vou olhar a balança, muito bom. Mas a balança não vai verificar se você tá perdendo gordura, se você tá ganhando massa muscular, como que tá a sua hidratação, como que tá o seu metabolismo, né? Então a gente tem que desmistificar isso, calma, né? Não engordou também 2, 3 quilos em poucos dias. Não é assim que acontece. A gente tem todo um processo metabólico bem complexo para que tudo aconteça. Então, Olha aí, né? Mas, então, É, mas porque tem, daí tem a você ver vê- com líquidos? porque coisa? você vê o pessoal bodybuilding, retenção, os cara atividade pesado, mas física, não é gordo, né? alimentação, reteve, isso, exato. Então, naqueles poucos dias, você pode ter modificado alguns dos seus hábitos e tá tudo bem, sabe? Agora, para você verificar peso, ganho de peso, perda de gordura, tudo isso, a gente precisa de um acompanhamento mais de perto. Só a balança ali, a pessoa chegar desesperada, não vai adiantar, né? Legal. Uhum. Outra, que esse é o Gabriel que falou. Que ele pergunta assim... Nós vamos ver o que o Godá inventou. Vai, fala o que eu saindo perguntei. áudio na live. Tá saindo áudio? Entra no Instagram. O Gabriel tá perguntando se tem como secar a barriga em uma semana. Tem alguma forma. Ai, Secar. 30 quilos. Olha aí, galera. gente, Que olha, o negócio é... uma pesado semana o não, podcast mas hoje. um pouquinho mais eu Tem que ser garanto. leve hoje. Não, mentira. É. Deu certo? Deu. Aqui é tudo ao vivo. Aqui é tudo... É tudo ao vivo. Ó, então vamos lá. Não tem esses protocolos? Ai, seca a barriga em uma semana antes do carnaval. Não, calma. Não é assim. Não é assim que você vai conseguir, né? Adorei o jeito que ela falou, velho. Então, olha, você vai. Eu quero, por exemplo, vou viajar no carnaval, vou fazer um projeto para dar uma secada na minha barriga. O que vai acontecer? Eu vou diminuir meu consumo calórico, eu vou diminuir retenção de líquidos, vou dar uma melhorada ali na minha atividade física. O máximo que vai acontecer é tu perder líquido, né? É que nem eu falei, o emagrecimento, ele exige de um processo de balanço energético. Então, para você perder lá o 1 quilo que eu falei, que são mais ou menos 7.000 calorias consumidas, isso leva um tempo, né? Então, você fazer um processo para dar uma secada, né? Aí tudo bem no sentido de retenção de líquidos, mas você não vai conseguir emagrecer em tão pouco tempo, né? Então, isso é um mito, na verdade. Existem processos de emagrecimentos até rápidos, mas aí, muito rápido assim, Uma semana, ainda não. cara. Ainda não Uma existe. semana. Nossa, isso deixou... Não, Né? aqui, que a gente E vai você já começou seu tratamento? Não, a gente, eu vou falar pra você, inclusive... E eu tô vendo que a sua barriguinha tá aí ainda, Altair. Tá, eu vesti preto. Denúncia ao vivo. Preto emagrece. Preto Entendeu? emagrece uma Por isso vírgula. que você só usa preto. Não, só uso preto. E agora eu consegui vestir a minha roupa, que eu não vesti há 5 anos, que é um edredom. O edredom não. É um cachecol. Não, mas, vou falar pra você. O que é? A barriguinha Não, tá... chega, tá com as manchinhas de mofo aqui atrás, ó. Fazia tempo que não usava essa mesmo. Não, essa daqui é nova. zoando, tá essa aqui novinha. Essa aqui é nova, gente. Essa aqui Mas uma coisa que eu tenho, assim, agora só fazer um comentário aleatório, assim, eu não costumo comprar, por exemplo, que nem eu tô um pouco acima do peso, né? Ainda bem que ninguém riu. Eu tô um pouco, só um pouco. Aí, o que acontece? Eu não compro roupa. Porque se eu comprar roupa, eu tô investindo na gordura. Eu tenho essa cabeça. Cara, eu também penso Esse assim, tipo ó. Pra mim, eu compro roupa quando a minha está um farrapo e eu compro online, que é pra usar o negócio mais simples possível. Né? Igual essa camiseta aqui mesmo que eu tô usando, eu só tenho ela. Eu tenho, tipo assim, eu compro de caixa fechada. Ó, mas o contrário é bom. Pô, O contrário é bom. Comprar Eu roupa tenho menor? vários pacientes... Não comprar antes de emagrecer, mas tá. você tá num processo de emagrecimento. O paciente começa a perceber que tá melhorando as medidas. Por quê? Porque tá perdendo gordura. Aí já vem aquele lance de novo da balança. Às vezes você olha na balança, tá demorando ali. Mas é um processo a perda de gordura, né? Aí ele começa a comprar roupa, é estímulo.
Aí é reforço positivo. Uhum. É estímulo. Ah, olha que legal, coloquei minha calça. Eu nunca esqueço um vídeo que eu assisti. Acho que é uma modelo brasileira. Não sei que ela Tavares, não lembro agora. E ela falou assim: eu tenho uma calça, que aquela calça lá, sempre tá por lá, uma calça jeans. A hora que eu coloco aquela calça não entra aí, eu já sei que deu ruim, entendeu? E aí eu já preciso dar uma modulada na minha dieta, na atividade física, nos meus hábitos. É um dos jeitos que a gente tem pra ficar. Monitorando, Cuidar né? um pouco mais, é. Muito bom. É Muito Não, esse importante. negócio do processo aí, inclusive, uma vez eu ouvi, né? Para o que o Godoy perguntou do efeito milagroso aqui, né? Que não existe. Não tem. Que... A gente tá quebrando todos os mitos aqui. então, porque assim, emagrecer, engordar, você não engordou de ontem pra hoje, né? Você não engordou em uma semana. Isso. Então, no mesmo, Exato. como a própria doutora falou, você não tem como você ganhar 2, 3 quilos em 2, 3 dias, você também não vai perder 2, 3 quilos em 2, 3 dias. Exatamente. Né? Não perca real, né? Você falou aí, perca de líquido e tal, né? Mas perca real Isso. mesmo, você Perder gordura. percentual de gordura. Se a pessoa que tá lá fazendo atividade física, às vezes até em tratamento medicamentoso, dieta, maior acompanhamento, muito legal. Demora, imagina a pessoa que nem isso tá sendo feito. É um processo um pouco mais demorado. Hoje em dia a gente tem estratégias que fazem a pessoa perder o peso que não seja tão demorado assim, né? Antigamente era um pouco diferente. Mas eu acho que é nessa linha de pensamento mesmo. Legal, legal. Uhum, Ó, outra coisa aqui, doutora, que é o ponto do hormônio. uhum. Tá dizendo assim, repor hormônio emagrece? Então, isso é um mito interessante. Emagrece ou engorda, né? Vamos colocar as duas. Pessoal, é injetar hormônio? É isso? Não. Vou explicar. Então, existem duas nuances que a gente tem que lembrar da reposição hormonal, né? A reposição hormonal de quem precisa repor, né? Então, é aquela mulher, por exemplo, que tá começando aí numa queda hormonal, ou ela tá em menopausa, né? Pré-menopausa, menopausa, que precisa daquele hormônio, né? Para várias funções, porque o hormônio não é só o que popularmente, às vezes, a pessoa se associa mais com questões ligadas à libido, talvez à massa muscular. Mas não é só isso, é uma proteção cardiovascular, uma proteção dos ossos, proteção neurológica para evitar doenças como demência, etc. E essa mulher precisa. Então, dentro de um contexto que ela precisa, vai ser avaliado tudo isso e vai ser dado a ela uma dose que ela precisa, está tudo bem. Então, isso não vai fazer ela engordar ou emagrecer, né? E, ao mesmo tempo, o homem também que pode precisar repor hormônio, né? Testosterona, por exemplo, que é o homem que tem hipogonadismo. Agora, diferente é pensar uma pessoa que foi ou mal avaliada, ou ela utiliza hormônios, vamos colocar uma palavra, recreativos, tá? Então, isso, dentro de um contexto mal organizado, essa pessoa pode ter uma retenção de líquidos, essa pessoa pode ter uma alteração de metabolismo, sim, né? Então, na verdade, a culpa não é do hormônio. Não é se você engordou, no caso. Ai, nossa, eu fiz reposição hormonal, eu tenho medo de fazer reposição hormonal porque eu acho que eu vou engordar. Na verdade, não vai engordar. O que vai engordar vai ser balanço energético, alterações hormonais associadas. Mas uma reposição do que você precisa não vai engordar. Inclusive, pode ajudar a melhorar o teu metabolismo, porque uma das coisas que as mulheres, que eu atendo mulheres e homens, mas é mais mulheres do que homens dentro do público que eu atendo, né? Então, aí a mulher vem, ai, doutora, mas eu tô ficando mais gordinha, tô com um percentual de gordura maior, tô com uma barriguinha, o que tá acontecendo? Talvez esteja ligada essa queda hormonal. Então, se eu introduzo hormônios na hora certa, essa mulher melhora isso. Ela ajuda ao processo de emagrecimento. Não é milagroso, mas faz parte do contexto. Então, tudo a gente tem que, né, Tem que analisar avaliar. Um outro mito, aproveitando o gancho dos hormônios, né? Um outro mito que eu queria desmistificar, né? Uma vez eu ouvi que se você toma reposição de hormônios ao invés de algum outro método para estimular a produção deles, você pode tornar o seu organismo preguiçoso e dependente da reposição. Isso é verdade? Muito importante essa pergunta. Muito. Depende. Tem- Aqueles, eu tô tomando, e agora? Mentira. 10 tipos de medo. Então, é assim, ó. Quando o paciente precisa repor hormônio, ele chega com um quadro,
vou falar de um quadro do sexo masculino, né? Ah, eu tenho um cansaço, eu perdi a vontade de fazer algumas atividades do dia a dia, eu tô com alteração de libido, não tô conseguindo ganhar massa muscular, um monte de coisa pode acontecer aí. E aí vai ver, esse paciente tá com uma queda de testosterona. Você vai ter que descobrir qual que é o motivo da queda de testosterona do paciente, né? Então, por exemplo, dentro de um contexto de paciente mais jovem, se ele tem o eixo hormonal íntegro, o que quer dizer isso? Eu vou ver por meio de exames, etc., dentro do contexto clínico, se eu consigo estimular, que é o que você falou. Então, eu não vou dar hormônio puro para ele. Pronto. Eu vou dar uma medicação que vai fazer com que ele possa produzir hormônio sozinho. Aí ele merece esse contexto. Agora, tem pessoa. Aí, realmente, se nesse contexto eu dou uma testosterona para esse paciente, aí eu vou estar inibindo o eixo que a gente fala. O que quer dizer isso? Se eu dou uma medicação de fora, ele não vai conseguir produzir sozinho, porque a gente já tem aquilo dentro do organismo. É isso que você quer dizer de preguiçoso. Mas nem todo mundo eu consigo estimular. Tem pessoas que eu já preciso ir para testosterona de reposição normal. Mas daí vai depender do paciente, se ele está saudável o suficiente para eu só estimular ou não, né? É mais ou menos assim. Deu para entender? Entendi, Ótimo. né? Não, Entendi. Muito bom. sensacional, sensacional. Isso aqui tá uma aula. Eu vou falar pra você. Tô aprendendo pra caramba aqui. Inclusive, você que tá acompanhando a gente, se você tiver alguma pergunta depois, a gente pode tá, Perfeito. né, encaminhando. Uhum. E aí a Sim. doutora vai poder também tá continuando esse assunto. Mas tem outros mitos aqui que eu vou falar pra você. No caso, a gente tem... Opa! Da reposição do hormônio, mas tem uma outra que é do ponto aqui, né? Que é dessa questão dessas coisas milagrosas, assim, né? Dieta do Aham. tomate, dieta do não sei do quê. Do tomate. Quem que foi teve uma moça que veio aqui, que ela era nutricionista, cara, uma vez, e ela falou dessa dieta do tomate. Não, mas Que era uma Ah, dieta- mentira, sério? Não, mas não, ela não indicou. Ah, tá. Ela não indicou. Ela falou que, tipo assim, ela contou a história. Ela contou a história triste da vida dela, de que ela tentou várias, inclusive a do tomate, antes de começar Da realmente lua, do ovo. Eu vou falar da dieta do ovo, A hein? da lua é nova, essa. da lua, Como que eu como lua? como não ficar igual a lua? Ficar meia lua. Como que é da lua, cara? Essa da lua me pegou. Da lua? Não, Depende da nem lua. eu sei, eu nem vou atrás disso. Mas é muita Agora coisa essa que do chega ovo- pra você. Agora essa do ovo eu tô querendo saber qual que é, porque tem tantas. É verdade. É uma Não, que você só pode ouvir. a do ovo é interessante, porque na verdade teve a polêmica agora da Graciane Barbosa, né? Do BBB lá, que ela come 40 bilhões de ovo tipo, por dia e tal. Aí todo mundo, meu Deus, vou fazer. Aí veio a Virgínia. Ah, eu tô fazendo a dieta do ovo. Ninguém lembra, assim, nesse contexto, que, assim, ela é acompanhada por melhores profissionais, ela faz 1 milhão de tratamentos estéticos. Então, não é assim. Na verdade, a dieta do ovo, como que é? Você tem que consumir majoritariamente ovo para aumentar a saciedade. E aí tem mais proteína, teoricamente engorda menos. Mas não é isso. Primeiro que proteína é individualizado, depende da pessoa, do peso, do sexo, quanto que vai comer. O ovo, ele tem muitas fontes de nutrientes muito legais, mas não vai ter tudo que tu precisa. Então, às vezes, você come ovo, mas vai estar com déficit de outros tipos de nutrientes, se você comer em excesso e retirar outras coisas importantes da sua dieta, né? Mas num contexto de, preciso comer mais proteína, vou colocar mais ovo, vou melhorar minha saciedade, realmente é legal, sabe? Mas tudo tem um limite, não é isso que vai ser determinante no teu processo de emagrecimento. O que vai ser determinante para você emagrecer é você equilibrar o seu consumo e os seus nutrientes, inclusive por meio de suplementações, reposições. E isso deixa teu metabolismo mais, sabe, mais ativo para que você faça reações. Porque, na verdade, o que a gente é? Somos um conjunto de reações químicas. E aí, lá naquele contexto bem relacionado às reações químicas, a gente precisa de vários micronutrientes. E as pessoas esquecem disso e acham que é muito fácil. Eu vou fazer dieta, não sei o quê.
Eu nem vou atrás disso aí, tá? Mas assim, fiz um vídeo sobre isso, dieta do ovo, sabe? Ó, gente, assistam. Dieta do ovo, tá lá no meu Instagram. Como que é isso? Não, a gente quer a dieta da Graciane Barbosa aí. Comer 300 bilhões de ovos Você por gosta dia. de citar, ele gosta de citar pessoas que processam nós. Não, ela citou primeiro. Não, É igual a criança. Não, ela fez primeiro, mãe. não, mas Não, Não, ó. foi eu que citei primeiro, não. Retiro o que disse. Tá tudo Não, mas a bem. gente citou um fato. A gente não tá falando que a menina tá fazendo errado ou tá É, não ela fazendo é certo. que nem eu falei, ela é Citamos um fato. acompanhada, Virgínia acompanhada. Uhum. É diferente. É claro que ela vai postar naquele contexto pra dar um hype ali no Instagram dela, etc. A menina é Sim. hiper famosa. Mas aí a pessoa que é leiga olha aquele contexto e fala, vou fazer igual, vou ficar igual. Não, não vai, né? Não vai Ó, virar, ó. triste, não vai virar Graciane Barbosa comendo ovo. Eu já tava vendo gente botando a galinha assim, ó. Eu já... Não, esse negócio do ovo aí, rapaz. Esse mas- negócio é tenso, mas tem uma Ó, aqui que é uma boa. vez eu Tem uma aqui ouvi que é boa também. o fígado, ele... qual que é a maior glândula do corpo? É o fígado, não é? Ou eu tô falando errado? Na verdade, a gente considera o maior órgão endócrino tem questões relacionadas a hormônios produzidos e estimulados pelos nossos músculos. Ah, tá. Se a gente for colocar em área, né? Uhum. Mas o fígado, ele também produz hormônios? Porque a minha pergunta vai envolver isso aí. Tá. Porque é outro mito. Esses dias atrás eu vi um vídeo, eu queria que você confirmasse ou desmentisse essa informação. Tá. O Seja vídeo- mais específico na tua pergunta. O vídeo dizia o seguinte: desintoxicação é inútil. O nosso corpo se desintoxica sozinho. Se você. Basta você começar a comer direito, você viver direito, que o seu corpo já vai se autorregular e se limpar. Mito ou desmito? Isso é verdade, mas vou explicar, né, como que isso acontece. Então, a gente tem isso é até legal você falar, porque eu gosto muito dessa área de desinflamação. O fígado, ele é um órgão que faz vários processos detoxificantes sozinho mesmo. Então, a gente tem micronutrientes, outros tipos de moléculas que vão estar trabalhando a nosso favor para que a gente elimine toxinas e consiga ficar com células mais saudáveis, vamos colocar assim, com menos radicais livres, né? Sabe aquela ideia? Produção de radicais livres aumenta Sim. risco de câncer e etc. É nesse sentido que eu tô falando, por exemplo. Então, esse paciente que realmente tem um corpo que funciona legal, né, dentro de um contexto de dieta equilibrada, atividade física regular, sono regular, controle de estresse, sono. Então, tem todos aqueles processos. Realmente, ele tende a funcionar bem, sabe? Mas hoje, a gente sabe que tem várias coisas que influenciam nesse processo. Então, mesmo que a pessoa é muito, muito, muito saudável, vamos colocar uma pessoa hiper saudável nesse contexto. Ela tem, às vezes, alterações genéticas que podem prejudicá-la em relação a esse metabolismo do fígado. Ela pode ter deficiência de micronutrientes, porque em algum momento ela não consegue absorver nutrientes direito, ou ela não consome direito. Então, tem várias coisas que podem acontecer. Então, não é que não funciona, é que você precisa estimular as vias corretas. Então, existem nutrientes, existem suplementos que vão estimular essa detoxificação. Mas, realmente, você vender... vamos fazer um tratamento hiper detox que vai resolver sua vida. Não vai resolver sua vida. Tem várias coisas que precisam ser feitas. E isso é uma coisa que ninguém quer ouvir. Esse é o problema. Triste. Entendeu? É triste, mas faz parte. E a hora que você começa a entender e trabalhar, ou até acompanhar um médico que você gosta, começa a se cuidar, você começa a se sentir tão melhor, porque você estimula todos esses processos, que você não larga mais. Porque muda a tua vida, muda a tua mente. Porque muda neurotransmissor, muda a questão de ansiedade, depressão, função intestinal, aí por aí vai, entendeu? Mas é um contexto. Inclusive, uma vez eu já fiz essa dieta da maçã. Mas essa... Como que é a dieta da maçã? Só com a maçã? Não, você não come nada frito durante uma semana, é uma dieta para desintoxicação do fígado. Ah, tá. Você não come nada frito, né? Evita gorduras ao máximo, óleo e tal. Carne também, acho que era só grelhado, só coisa assim, não usou óleo. Aí você pode comer. E aí todo dia você come uma maçã de manhã, uma no almoço e uma à noite. Você tem que comer 3 maçãs no dia.
E aí, no final dos 7 dias lá, você tomava uns Onde purgantes, onde que ele achou esse tipo de O processo? Gabriel é doido, velho. Ai, meu Rapaz, Deus. só sei que eu Não, é. ficava, no último dia você ficava o dia inteiro trancado no banheiro, velho. Porque era pra tirar as pedras da vesícula. Nossa, tem um monte de coisa. E eu vou falar pra você, trouxe um negócio aqui que eu tava até lendo aqui, que é bem interessante aqui, que é, vamos supor, sobre emagrecimento, né? Sempre tem procedimento das famosas. Sim. O pessoal fala, né? Uhum. E agora tá um negócio aí que a gente vai falar, que é negócio de Monjaro. Monjaro. Eu vou explicar. Monjaro. Aí chegou no Que- assunto que eu gosto. Monjaro. É isso, né? Monjaro. O que É. que é isso? O que que é isso? É. A palavra é bonita. Né? Então, o que acontece? Lembra que eu falei que, parece que agora, assim, esses assuntos estão mais em alta, porque foram crescendo muito as pesquisas associadas ao emagrecimento e todas essas alterações metabólicas e como que isso afeta a tua saúde, né? E o Monjaro ou tirzepatida, que é um tipo de medicação, né? É uma medicação que tem sido muito utilizada para o emagrecimento num contexto de obesidade ou sobrepeso com comorbidades, por exemplo, enfim. Mas o emagrecimento ali das pessoas que necessitam daquele tratamento. Quando a gente acessou esse tipo de estudo do Monjaro, do tirzepatida, foi algo surpreendente, porque é de longe a medicação que oferece maior percentual de emagrecimento de todas até hoje, né? Então, num contexto de tratamento no máximo de semanas ali, em dose otimizada, máximo de semanas não, semanas, se eu salvo engano, 60 e poucas semanas, não lembro de cor agora no estudo. Mas foi uma perda de peso em torno de 20, 21% do peso inicial. Isso é semelhante à cirurgia bariátrica. Então, isso realmente foi bem interessante. E agora eles estão estudando essa medicação, e inclusive é aprovada para algumas coisas como gordura no fígado, sabe? Às vezes, quadros mais graves de esteatose hepática, pessoas que necessitam de tratamento dentro do contexto do lipedema, dentro de um contexto de um emagrecimento que melhore a parte metabólica e muda realmente o curso da doença da pessoa, sabe? E a gente utiliza bastante no tratamento clínico dos pacientes na clínica, né? E resultados, assim, surpreendente mesmo. Realmente é uma medicação. Ó, tô até engasgando aqui, falando demais já, hein? Não, legal. É uma medicação maravilhosa. Amo. Monjaro. Não, falando de Monjaro, e Ozempic? Então, o Ozempic, ele é muito utilizado ainda, né? Ele é como se fosse, vamos colocar o primo do Monjaro, o primo pobre, né? Ô, louco. Mas é uma medicação maravilhosa, né? O Ozempic, ou semaglutida, ele vai agir em um receptor no teu intestino. E aí, agindo nesse receptor, você vai melhorar saciedade, vai aumentar a saciedade, vai ajudar a produzir melhor a insulina pelo seu pâncreas, protege o coração, ajuda a proteger também o sistema neurológico e ajuda também na queima de gordura. Então, tem várias coisas que vai agir. O Monjaro, ele é o plus, entendeu? Porque daí, como ele age em dois receptores diferentes, o GLP-1 e o GIP, dentro do intestino, porque o que é isso, tá? São dois hormônios que a gente já produz. Só que daí a medicação, o que ela faz? Ela imita esse hormônio e ela se gruda no receptor, só que ela fica lá grudada um tempão. E dura em torno de 7 dias. E isso deixa a pessoa num estado de ter esses hormônios mais, digamos, elevados, porque é essa sensação, e aumenta a saciedade, faz tudo o que eu falei. E aí o Monjaro, ele é mais poderoso, porque ele age em 2 receptores hormonais, não um só. E aí, por isso que o emagrecimento é praticamente o dobro, né? Se o Ozempic é uma média, vamos colocar, de uns 11%, 21% de Monjaro, E né? De qualquer emagrecimento. um pode tomar? Não. Como que funciona? Aí tem um conteúdo. Você tá interessado, Thay? É interessante. Interessante. Vamos ver isso. Quais são as contraindicações do Monjaro e do Ozempic? Qualquer um pode chegar na farmácia, comprar e sair aplicando? Como é que E é funciona? injetável? Como que é esse negócio? Então, a gente O Ozempic se aplica no zóio. A gente tem um tratamento injetável, né?
subcutâneo é aplicada na região abdominal, né? Os dois, certo? E aí, o Ozempic hoje, a gente tem nas farmácias brasileiras, né? Inclusive, é até triste dizer que o paciente não precisa de receita controlada para comprar esse tipo de medicação, o que eu acho extremamente ruim, porque teoricamente, que fácil, vou lá comprar um Ozempic e vou emagrecer. Tá, mas você sabe se você precisa? Você sabe a dose que você precisa? Você sabe como que muda a dose? Você sabe controlar efeitos colaterais? Será que você não vai perder massa muscular em vez de gordura? Então, tem várias coisas. Aí, será que a pessoa, né? Aí, o que acontece? Muitas vezes eu recebo pacientes que têm esse efeito sanfona. Aí, no final, ele acaba procurando ajuda porque vê que não dá para lidar sozinho, é mais difícil, né? Mas, enfim, aí o Ozempic tem nas farmácias. O Mounjaro, ele tem ainda no exterior, tem. E aqui a gente consegue trabalhar com a farmácia magistral. O que que é isso? É a gente ter a manipulação da medicação e aí a gente consegue estar oferecendo esse tratamento por meio de clínicas, né? Por meio do tratamento médico, a gente consegue estar oferecendo. Isso já é aprovado pela Anvisa e tudo mais, né? Infelizmente, a gente tá tendo uma onda aí de contrabando, né? Não sei se vocês já têm ia visto. falar isso aí, ó. Vamos puxar a Monza do Paraguai cheio de Ozempic. Então. Tá tendo isso. Nesses dias saiu a notícia lá do cara no Fortaleza lá, que foi preso com várias canetas e tudo. Então, a gente tem que tomar cuidado com a procedência dessa medicação, né? Como que ela foi armazenada? Será que ela está entrando no país legalmente, né? E, teoricamente, médicos não têm permissão para ficar vendendo canetas por aí, entendeu? É diferente de você oferecer o tratamento dentro da tua clínica. Então, tem várias coisas que precisam ser discutidas e Vender olhadas. canetas? Não entendi essa parte. Daí aí eu não quero ser polêmica, entendeu? Não, sempre polêmica. Não, mas o que seria esse vender canetas? Sem citar nomes. Não, infelizmente, o que acontece? Existem Tá. pessoas que acabam buscando esse comércio, digamos, ilegal e oferecendo para os pacientes. E isso não pode acontecer. O paciente só tem 2 caminhos. Ou esse paciente compra a caneta, ele, por exemplo, eu tenho uma receita A caneta médica. é o remédio, você fala. É o remédio. Entendi. Isso. Ou o paciente tem a receita, ele compra, né? Ou ele tem alguém que possa comprar para ele, ele vai no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, compra. Ou ele tem uma possibilidade de ir em uma clínica que oferece esse tipo de tratamento, né? Agora, esse meio ilegal de estar utilizando não... Então você diz que tem médicos que estão puxando Monza com Ozempic do Paraguai. Vamos mudar. Não, e eu vou falar pra você. Eu não quero ser polêmica, hein? Não estamos citando os nomes, existem. Né? Se você é um médico que faz isso, processe. Não, porque se ele faz isso, você processar, a gente sabe que faz, daí a gente denuncia, né? Não, o que eu quero dizer de modo geral, eu acho que toda profissão tem profissionais bons e profissionais que usam da má fé. Isso é para qualquer profissão. O joio e o trigo tá em tudo. A questão é que a questão de visibilidade do médico, a gente hoje, você vê, a gente precisa trabalhar mais com a internet. Então, a gente tem que cuidar do que a gente faz. Tem que usar o tratamento ético do paciente. Enfim. Com certeza. Eu tenho uns problemas bem sérios no olho, e aí eu convivo muito com oftalmologistas. Então, tipo assim, eu sei que oftalmologista não pode vender óculos. Tipo assim, ele não. Do mesmo jeito, o médico não poderia vender remédio, é isso que você estava falando? Isso. Entendi. Médico não pode vender porque o remédio. oftalmologista, ele te dá a receita. Aí o óculos, tu se vira lá fora. É diferente dele oferecer um tratamento regular dentro da clínica, né? Total. Por exemplo, uma dermato que oferece um tratamento de um bioestimulador na clínica dela. Excelente, né? Tá super, super correto. Assim como eu falei do meu. Agora, eu não posso oferecer uma medicação X se eu não tenho... Enfim, tem questões burocráticas e jurídicas dentro disso. Que as pessoas, às vezes, não levam em consideração, né? Enfim. Entendi. Mas Mas o Gabriel vai entrar. Não, falando de profissionais... Foi entrando... Vou falar pra você, tem uma pergunta boa aqui, daqui a pouco... Falando de profissionais,
Você falou... Ele é o polêmico. Não, ele é o que... É. Eu falar pra você, quase caiu o canal quando na pandemia. Começou a falar não, mal do... não fala. Dele. Não. Você sabe quem que é, falamos mal dele. Corta aqui, ô Moisés. Não, mas tem uma pergunta boa aqui. Tem uma boa aqui. Mas vamos lá. Ó, Vamos. a pessoa tá dizendo assim, ó, eu tenho diabetes. É só eu não comer açúcar que eu melhoro? Então. É um Aí a outro- gente entra num outro mito, né? A gente falou do mito da tireoide, falou do mito de engordar, emagrecer rápido, né? Falamos da reposição hormonal. A gente tá tentando, né, dar as pinceladas. O pessoal mandou umas perguntas bem legais. Então, a diabetes é uma doença que tem que a gente realmente controlar esse consumo de açúcar, né? Só que o açúcar, digamos, a glicose, ela não provém só do doce, né? O carboidrato, ele está presente em outros tipos de alimentos. Então, não é só você cortar o doce e bolo e etc, né? Você precisa entender o equilíbrio alimentar ali da tua dieta, né? Então, alimentos como batata, o pão branco, o arroz, tudo isso em excesso também vai se transformar em excesso de glicose e vai alterar a sua glicemia. Então, tem que tentar controlar outros tipos de carboidratos, melhorar o consumo de proteínas, de fibras, alimentos de baixo índice glicêmico. O que é isso? Então, aí é legal também a gente falar sobre isso, porque às vezes o carboidrato, você come um carboidrato X, por exemplo, vou comer um brigadeiro, né? Então vai dar um pico, assim, de glicose muito rápido, sabe? Agora, se você come algo com fibras, um pão integral, algo mais, né, que tem ali algo que controle essa absorção, você não vai fazer um pico de insulina e vai descer. E isso ajuda no controle da diabetes. Então, tem várias coisas, não é só não comer doce, né? Precisa ter um tratamento mais de perto. Legal. Entendi. E eu vou falar uma coisa pra você, cara. É uma coisa, assim, que eu acho que vai assustar todo mundo, assim. E eu quero fazer essa pergunta. Porque dormir mal influencia pra pessoa engordar? Muito. Meu Deus. Cara. Realmente. É, Tá dormindo mal. Muito mal. Você Eu se comecei a fazer identificou? live de gameplay, cara. Você tá doido? Tem alguém que dorme pior do que um streamer? Não, esse cara aqui é streamer. Depois segue ele lá, pessoal. Inclusive. Mas não de noite. Vamos me ajudar. Eu vou começar a fazer live à tarde pra jogar. Mas isso É uma muito coisa- legal a gente pensar sobre isso, sabe? Sim. Então, às vezes eu pego no pé, né? E aí, como que tá o sono, como tá o controle de estresse? Nada é à toa, sabe? Não é só pra gente florear a receita. Existe um motivo, né? Pelo menos no meu caso, existe um motivo de estar abordando o sono. Então, o que acontece? Por exemplo, o paciente que fala assim, durmo mal, demoro pra dormir, fico acordando no meio da noite. O que ele tá fazendo? Ele tá descontrolando a parte hormonal dele do período noturno. E aí o cortisol, por exemplo, que é um hormônio que deveria estar baixo à noite, para a melatonina subir, para a gente ter descanso, para a gente ter antioxidação, anti-inflamação, isso tudo natural, que nem você falou, que a gente tem processos naturais e é verdade, processos orgânicos que todo Sim. mundo tem. Você acaba descontrolando isso porque você aumenta o cortisol no horário que não deveria. Aí a melatonina baixa no horário que não deveria. Aí você altera a insulina. Aí o que acontece com esse paciente? Mas que estranho. Eu não tô tão gordo, eu não como tão mal, mas a minha vida é muito estressante e eu durmo muito mal. Aí o que vai acontecer? Porque seus hormônios estão totalmente descontrolados. Eu ia né, rasgar, mas não vou. Pode? Não, né? Então, daí o cara começa com resistência à insulina. Aí começa com depósito de gordura, tem dificuldade para emagrecer, começa a ficar cansado. Aí chega uma hora que desenvolve diabetes, aí é uma bola de neve. Então é importante, muito importante só. Sabe, a gente tá passando aí. Você tá se identificando, Altair? Tô identificando e, na verdade, eu acho que a informação. Eu acho que primeiro tem que emagrecer na cabeça, né? É. Tem um amigo meu que tem uma cabeça grande.
A gente fala que ele tá com gravidez psicológica. É complicado. Não, Ai, meu Deus. não, mas mas tem que Olha, guardar. às vezes é melhor. Vou te falar. O Não negócio foi doutora. foi pesado. Não, é pesado, pesado. Não, mas não, mas tem uma coisa assim que é curiosidade mesmo. Se é reposição hormonal, ela engorda? Isso, aí é outro mito, né? Que é importante a gente pensar. Como eu falei, né? Ah, a pessoa precisa do hormônio, ela tá com queda hormonal, tá na pré-menopausa, menopausa, um homem que tá com queda hormonal. Isso vai ser muito benéfico para várias coisas, que nem eu falei, proteção de órgãos, vai ajudar no metabolismo, ajuda no humor, ajuda no ganho de massa muscular também, com certeza. Só que se você entra com essa reposição hormonal, né? Que não é reposição, porque se você entra com uma reposição hormonal, você só vai dar o que ele precisa. Uhum. Se você entra com muito hormônio ali, além da conta, você pode desregular o metabolismo dessa pessoa, perfil lipídico, aumentar risco cardiovascular. Então, a gente precisa entender o contexto, mas se você faz uma reposição hormonal, ela não engorda, né? Porque ela precisa daquilo para estar tendo um metabolismo legal e funcionando tudo certinho, né? Então, tranquilo. E eu já emendo no sentido assim, essa questão da reposição hormonal causa câncer? Então, isso aí vem um mito grande, assim. É mesmo. Aí vem história. Senta que lá vem história, Vamos lá, porque né? isso aí... Eu vou tentar resumir, mas assim, teve um estudo. Ó, aí é grande, né? Fala isso, teve um estudo, é porque, né, já cansei. Ai, não quero mais ouvir. Teve um estudo que estudaram as mulheres que precisavam fazer reposição hormonal, que chama WHI. Uhum. E essas mulheres foi visto, né, nesse contexto que eram mulheres que já tinham riscos aumentados de algumas doenças, como doenças cardiovasculares. Foi visto um aumento de risco de câncer, né? Predominância mesmo dentro do estudo, aumentou ali o câncer, alterações cardíacas, cardiovasculares. Só que daí. Aí foi uma polêmica na época. Então, como a gente começou lá na década de 70, mais ou menos, um boom de reposição hormonal. Descobriu que era importante, todo mundo, reposição, tarará, todo mundo. Aí teve esse estudo, aí esse estudo quebrou. Quebrou com todo mundo, quebrou a comunidade científica por conta desse estudo, começou a diminuir as indicações por medo, e as pessoas também na mídia começou a rolar muitas notícias. Aí, beleza. Só que daí esse estudo, ele começou a ser reanalisado. E foi visto que, na verdade, tinha vários vieses, várias coisas que não estavam bem condizente com o que foi visto de resultado. E começaram a ter novos estudos de reposição hormonal. E esses novos estudos de reposição hormonal começou a ver que na boa indicação, na pessoa que necessita, que não tem contraindicação, é excelente. Então, não é que causa câncer, não causa câncer. Agora, tem pessoas que têm contraindicação de utilizar. E tem pessoas que podem estar utilizando que vai dar tudo certo. E o papel do médico é ser esse mediador, né? É para todo mundo? Não, né? Aí a gente vai avaliando paciente a paciente. Interessante mais ou menos isso. Não, interessantíssimo. Resumir. Uhum. Não, interessantíssimo isso daí, né? No caso, eu tô perguntando porque surge isso, né? Isso na internet tem muita coisa, né? Já tudo dá câncer. Por isso que tem que filtrar as informações, né? Tem tipo assim, você tem que procurar informações em fontes confiáveis, né? Porque Com certeza. senão dá problema, dá BO. Falando em profissionais. Olha lá, ó. Aí, não. Aqui no começo, Ele entra, ele você gosta, citou nutrólogos, endócrinos e nutricionistas. Isso. Qual que é a diferença? Qual que é médico? Qual que não é médico? Qual que fez medicina? Qual que não fez? Tem um que seja melhor do que o outro? Algum que é mais qualificado do que o outro? Ou são diferentes profissionais para diferentes tipos de problemas? Isso. Vamos lá. Diferentes tipos de profissionais para diferentes tipos de problemas que se complementam. Uhum. Então, por exemplo, assim, a nutricionista, que nem eu falei, ela vai estar mais associada com a sua dieta. Então, ela vai ajudar você a montar essa dieta, né? Ver o seu contexto de vida,
como que ela pode organizar isso, proteínas, carboidratos, lipídios, fazer contas associadas a gramas, a calorias, quais os nutrientes necessários para você, e ela vai organizar ali a sua dieta. Isso é uma coisa, certo? Aí a nutricionista fez nutrição, né? O nutrólogo, a área da nutrologia é uma área médica. E esse já fez medicina. Esse fez medicina. Então, a nutrologia é que hoje ela é mais vista, ela é mais abordada na mídia. Mas ela não é uma especialidade tão nova assim, sabe? Mas a gente tem daí um contexto dos nutrientes, desse metabolismo de nutrientes associado a doenças. Então, exemplo, diabetes, colesterol, hipertensão, alterações relacionadas à massa muscular, emagrecimento. Esse profissional vai cuidar disso também. De suplementações, de medicações, tudo que envolve essas áreas. A endocrinologia, daí também é um médico, fez medicina, fez uma especialização, mas ele vai mexer mais com essa questão ligadas aos hormônios e tudo que envolve alterações hormonais. Então, na verdade, a nutrologia e a endocrinologia se complementam, né? E é um pouco... na verdade, tem profissionais que atuam até nas mesmas áreas, né? E eu acho que a gente tem que desmistificar isso. Acho que é bem importante a tua pergunta. Porque a gente tem que entender que aquele profissional, ele tá ali, ele estudou para estar fazendo aquilo ali, sabe? Infelizmente, profissionais ruins vai ter em todas as áreas. Mas é muito interessante a gente entender que são áreas muito importantes e que se complementam, sim. Legal demais. Falando dos profissionais bons e ruins, eu lembrei daquela... Era um personagem, né? Do Zorro Total, que era uma nutricionista gordinha. Isso pode. Você lembra? É verdade. É verdade, né, cara? Resgatou. É do pão integral. Isso não pode. Você vai engordar integralmente. Realmente, né, cara? Realmente. Você confiaria? Mas... Não, mas olha que, no caso, tem uma outra aqui que é relacionada à suplementação. Sim. Quais suplementos você indica, doutora, para ganho de massa? Isso. A gente tem hoje, é até legal, porque a gente tem muitas opções de suplementos, né? E os pacientes ficam até meio, o que funciona? E o que não funciona, né? E aí eu sempre vou falar que o básico funciona. Então, claro, se você faz do básico bem feito, você pode começar a lapidar o teu tratamento, e refinar o teu tratamento, mas você precisa começar pelo básico. Se você não faz o básico, como que você vai alcançar um resultado, né? Então, eu acho que para ganho de massa muscular, de longe, o whey protein é a primeira opção, né? Que é o que todo mundo fala, né? A gente sempre vê na mídia, que é um aporte proteico que vai dar um aporte para o teu músculo ser construído. Porque o que é musculação, por exemplo, né? Você vai lá, você vai estar lesando a tua fibra muscular, você vai estar machucando, entre aspas, a tua fibra muscular. E aí, a hora que você dá um aporte nutricional correto, uma suplementação correta, os hormônios estão legais, está tudo legal, você vai crescer mais rápido. Porque você vai reconstruir aquela fibra muscular com saúde. E aí, se você dá os nutrientes corretos, muito bom. Então, o whey protein, ele serve para isso. O whey protein vai te ajudar também para você que às vezes não consegue alcançar a tua meta de proteínas, né? E whey protein seria uma opção, uma primeira opção, né? Legal. Acho que creatina, eu sempre vou falar da creatina. Eu falo que creatina é tão bom que poderia estar na caixa d'água. Mesmo? É muito bom. É muito bom. Sério? Gosto muito. Vou explicar por quê. E ômega 3 também. Porque elas vai colocando na caixa d'água. Sim. Né? Então, a creatina, o que acontece? Ela vai te ajudar a ter energia dentro lá da sua célula para você construir todas essas reações de ganho de massa muscular. Então, você vai ter força muscular para fazer as atividades que você tem que fazer. Só que daí, começaram a estudar a creatina. Será que é só para questão de força muscular, recuperação do músculo? Não é. Então, foi visto que ajuda na parte cognitiva, ajuda no intestino, na tua imunidade. Então, tem várias outras funções. Então, a gente acha que creatina da nossa área, vejo que, pelos estudos, os colegas, é muito interessante indicar. Que legal. Né? E para ganho de massa muscular, assim, whey e creatina, eu acho que seriam os dois mais importantes, assim. Whey e creatina. Tá aí. Agora, claro que a gente vai ter outras coisas, utilizar
pré-treinos, utilizar outros tipos de peptídeos, como o Pepti Strong, que eu gosto muito, que está sendo muito falado, muito estudado Como que é o agora. nome? Pepti Strong. Qual que é a É, função dele? ele é um suplemento que vai. São peptídeos que vêm de uma proteína da fava, que é um tipo de planta, né? Então ele foi visto uma recuperação muscular legal, só que ele ajuda na síntese muscular e ele evita a perda de massa muscular. Esse é o lance dele. Né? Então, por exemplo, eu não preciso usar só em jovens, pessoas que treinam muito e tal, mas eu posso utilizar no paciente mais idoso, paciente que está perdendo massa muscular, na mulher na pré-menopausa, menopausa que está perdendo massa muscular. Então, são suplementos que vão vindo, né? Então, várias coisas a gente pode estar utilizando, depende do contexto. Interessante. Ah, Gabriel. Ó, tá chegando uma pergunta aqui, ó. Gabriel Acabou vai de fazer chegar. vai fazer essa. Ó. Peraí, Não, achei aqui, ó. Fala um pouco sobre os injetáveis de vitaminas. Ah, tá. Aí a gente entra já num assunto que eu gosto de falar porque é um assunto polêmico, né? É polêmico. Você acha que É o já- assunto que o Tá em Alta gosta, polêmico. é ele que... É só ele que gosta. Não, mas... Olha, pelo amor de Deus. Ei, mas Eu já vou deixar meu advogado aqui. Não, um dia nós vai trazer o Monark aqui, vai ser Eu um vou. não. Ei, mas... competição de quem é mais polêmico. Ei, mas eu vou falar uma coisa pra você, doutora. Não, eu ia perguntar. A gente saiu já daquele contexto do suplemento? Dá pra entrar nessa parte de vitamina? Vamos falar. Vamos falar da Porque vitamina. daí a gente já entra ali Isso. e depois a gente vai fazer um geralzão aqui. pra Isso. fechar. A gente tem que entender que as pessoas precisam normalizar a suplementação. Só que, ao mesmo tempo, não é você ir lá na farmácia e você escolher o suplemento que você quer. Ah, esse, que bonito, que legal. Não é isso, né? Porque você não sabe o que você precisa, você não sabe a quantidade. Poxa, se a gente estuda sobre isso, a gente entende o tanto que é importante, né? É importante ter um acompanhamento também. E muda vidas, muda tudo. E aí, o que acontece? Os injetáveis vêm para dar esse aporte da reposição de vitaminas, minerais, antioxidantes, anti-inflamatórios. Como? Né? Vias intramuscular, então você pode fazer injeção intramuscular ou endovenoso, faz na veia, né? Só que não é para todo mundo realmente. A gente precisa entender se aquela pessoa precisa repor daquela forma ou se ela consegue fazer via oral, né? Então, pessoas que têm déficit de absorção, por exemplo, doença celíaca, tem uma doença inflamatória no intestino, ou essa pessoa tem uma dificuldade de estar tomando tantas vitaminas, é uma escolha dela, a gente também pode estar inserindo. Quando essa pessoa precisa de grandes quantidades, por exemplo, eu vou dar um exemplo de hoje. Eu atendi uma paciente que está com ferritina de 15. Então, assim, não tem como eu colocar ferro via oral. É muito baixo. Eu preciso fazer a reposição endovenosa. E a gente tem outros tipos de vitaminas e minerais e outros tipos de moléculas de antioxidantes que vai estar dando um aporte em algumas doenças em contextos específicos. Aí vem o pessoal conservador, né, da medicina, que não se atualiza, que quer levantar a bandeira de sou conservador, não estuda isso que a gente está falando e fala que, não, para que fazer soro, não sei o que, não vai dar certo. Vai dar certo, só que você precisa ter uma indicação correta. E isso eu falo por realmente ter isso na clínica e trabalhar com isso e ver resultados com isso por meio de exames também. Não só o paciente me falando que ele melhorou, mas eu vejo o paciente melhorar das doenças, das comorbidades. Então, bem indicado, gosto muito. Interessantíssimo, muito bom mesmo. Maravilha. Um ponto aqui, nesse questão de líbido, né? Libido. Nossa, falei errado. né? Líbido é o primo pobre da libido. Eita, né? Falei que nem mas hoje eu aprendi uma palavra, ladies and gentlemen. Não, mas daí você errou também, velho. Errei também. Caraca, eu tô feio demais. Não, velho. Mas é isso, né? Tipo,
Como que é? Não, é igual o cara líbido. falando- Como que é? Líbido? Libido. Líbido. Tá, vamos É igual o falar. cara falando, É. eu trazi tal coisa, não é trazi, Eu não posso errar, não, cara. trouxe. Eu não posso errar, não. Eu não posso errar. E já é chato da parte de vocês rirem. É capacitismo, né? Não, então Nossa, agora eu não consigo lembrar mesmo. É libido, né? Libido. Libido, tá certo. Tá É a certo. vontade de... Ó, vou te dar uma dica. Presta atenção, Altair. Vou te dar uma dica. Cara, Quando eu tava aprendendo lá esse cara- a acentuação das palavras lá na escola. Aí você vai chamar libido. Libido. Não faz mais Libido. sentido do que você falar líbido, É verdade. não é? Não, É e libido. outra, e eu vou falar pra você, eu acho que isso aqui é uma coisa, um detalhe meu, que, enfim, aconteceu aí. Mas, Compartilha. não, mas agora já pegou aí. Tem a ver com libido? Libido, né? Libido. E eu que sou polêmico. Nossa, tá louco, esse cara tá maluco, mano. Ele já ia compartilhar alguma Não, coisa. ele compartilhar uma história a ver com libido é polêmico. Velho. Não, eu quero, Se não for polêmica, você não sabe o que é eu libido. quero responder o que as pessoas querem saber. Ah, tá. O que elas querem saber? Que é o seguinte, quais fatores afetam o libido do homem Acertou. e na mulher? Eu errei. Não, tá, acertou. Quais fatores afetam a libido do homem e da mulher? Isso. Então, a gente entra num assunto que acho interessante de ser abordado, porque a questão sexual é algo que antigamente, assim, a gente tinha, era um tabu realmente, né? Mas a gente tem que entender que o cuidado da saúde do ser humano tá envolvido a saúde sexual, poxa. É verdade. A gente tem que pensar nisso, tá? Então, o homem é uma questão mais ligada assim. Eu vejo que o top one, assim, de queixas associadas à queda de libido é estresse, né? O estresse, alterações de humor, né? E aí esse homem acaba tendo uma queda de desejo sexual e etc. Só que a gente tem que investigar outras coisas, né? Uma das coisas que é interessante a gente entender é que o metabolismo, por exemplo, o paciente que está sobrepeso ou obeso, o homem, tá? Que vem com essa queixa, doutora, eu tô com queda de libido, né? Então a gente tem que entender, será que já estamos aí com uma alteração hormonal a ponto de diminuir a produção de testosterona? Aí qual que é a chave do tratamento? É reposição de testosterona? Não. É emagrecimento, Olha aí. né? E é o emagrecimento e a melhora do metabolismo que vai fazer com que essa pessoa melhore a libido. Mas o estresse, essa questão de trabalho, estresse, rotina no homem é uma causa bem importante. Temos outras causas, né? A própria questão de idade. Depois dos 40 anos, o homem vai perdendo a produção de 1% de testosterona anualmente, né? Vai tendo uma queda. Só que é lento isso, é um processo lento, né? Tem que ver outras causas, tem alterações ligadas aos órgãos sexuais, ligações de alterações de hormônios, produção de hormônios e por aí vai. E na mulher, aí a gente abre um leque bem maior, né? Se for pensar. Porque a mulher é um ser mais complexo nesse sentido sexual. Então, você tem que entender como que tá relacionamento, como que tá a parte emocional, a parte mental dessa mulher, né? A saúde mental dela. Aí você pode também verificar a questão de queda hormonal, que às vezes a mulher, ela chega, doutora, mas eu sou nova, tudo, mas a gente vê uma queda hormonal pela literatura, a gente sabe que depois de 35, 36 anos, a mulher vai tendo uma queda hormonal, né? Mas também é mais lenta. Só que comparativamente ao homem, essa mulher vai ter uma repercussão bem maior, né? Caraca. Então, a gente tem várias coisas que precisam ser vistas pra gente pensar. Será que ela precisa repor? Ou será que ela precisa melhorar a qualidade de vida e alguma coisa que está alterando ali a ponto de alterar a libido, desejo sexual, etc. É mais ou menos nesse sentido. Não sei se deu pra entender. Ótimo. Realmente ótimo. é um tabu, é um negócio que o homem moderno tem procurado mais, porque antigamente o homem que não tinha vontade de fazer era frouxo. Aí ele tinha até vergonha de procurar algum tipo de ajuda, né? Não, tipo assim, verdade. o pessoal falava, né? Tipo assim, se você chegasse com uma dessa, assim, sei lá,
um parceiro teu de trabalho ou pro teu pai, falar, pai, eu tô sem vontade de ficar com a minha mulher. Ele ia chamar você de frouxo. Eu ia chamar de milionário. Por quê? Por causa que ele não tá duro. Não, não, mas... E com isso a gente encerra por hoje, viu? Mas, bom, muito bem, né? Mas tem uma Olha, pergunta... fantástico. Não, eu sou milionário. Você que me faz eu fazer... Olha aqui, ô No doutora. próximo show de stand-up dele, ele já tá preparando o repertório. Não, é umas piadinhas que ele tira do bolso, que olha, Então, fantástico. não, foi mal. Vamos lá. Foi mal. Aconteceu aqui. Foi ele que, culpa é dele. Não, mas tem uma aqui, doutora, que mandaram, que é assim, ó, o que você acha do protocolo que utilizam? Eu acho que daí vai voltar lá, né? Mas, enfim. O que você acha do protocolo que utilizam para tireoide de Hashimoto, de retirar glúten? Ah, sim. Tem algumas perguntas que você tá falando do Instagram. Do Instagram. Né? Muito do Instagram, legal, do muito Instagram, legal. do Instagram. O que acontece? O glúten e a lactose são polêmicos também. Porque daí vai dar a vertente do que o médico pratica, do que ele estuda, do que ele acredita e vai aplicar ali nos atendimentos dele. Mas, de modo geral, a gente sabe que tem algumas pesquisas que mostram o glúten, lactose, associado a processos inflamatórios, Tá. né? Eu confesso que eu não sou extremista. Eu acho assim, eu vejo uma melhora realmente dos pacientes com doenças autoimunes, exemplo, tireoidite de Hashimoto, que é uma doença que afeta a tireoide, e o corpo produz anticorpos contra a tua tireoide. Então, se você controla o sistema imune, você melhora a doença. E por que não a gente tentar uma abordagem mais anti-inflamatória que retira glúten e lactose? Gosto, indico. Mas não sou extremista a ponto de dizer nunca mais você vai comer glúten e lactose, porque isso não existe dentro do contexto ser humano, né? Agora, se ele escolheu retirar ou se ele tem uma alergia, uma intolerância diagnosticada, firmada por meio de exame, aí é diferente, né? Mas, de modo geral, eu acho que melhora a inflamação, sim. Interessante. A retirada, né? Ou a diminuição. Muito bom mesmo, assim. Eu falar pra você, eu tô bem esclarecido, né? Eu confesso pra você... Não, o quê? O que é? Eu não consigo mais te olhar sério. Eu também não. Eu não consigo. O cara vai falar alguma coisa. Não, mas Eu vou ficar um mês sem olhar pro Godoy agora. Não, eu tô muito esclarecido. Isso, muito Não, esclarecido. eu realmente... eu gosto bastante de saber essas informações, né? Não, porque eu brinquei de emagrecer na mente, mas né? Porque a informação... Não é essa brincadeira. Não, deixa eu falar. Porque você acaba emagrecendo e a informação, ela é o primeiro passo, né? Pra você ter o resultado que Sim. você gostaria, né? E também hoje procurar, a internet, ela tá aí, a gente só precisa peneirar realmente da onde que você procura informação, se Sim, com vem certeza. de fontes confiáveis, se são profissionais bacanas, idôneos. Então, acho que a internet está aí realmente para ajudar a gente, mas a gente precisa entender aonde que a gente está vendo as informações, né? Sim, Mas com acho certeza. que realmente hoje a gente vive uma nova era, fantástico, assim. Né, eu vi Uma coisa- um nutricionista de atrás no Instagram falando, tipo assim, você cortou completamente, você ouviu aí alguém no Instagram falando que o açúcar inflama o seu corpo, então você cortou completamente, você passou uma semana, então seu corpo tá melhor, seu sono tá melhor, começou a falar um monte de benefícios, mas você tá querendo matar até o seu pai e a sua mãe porque você não tá aguentando mais de ódio. Então, tipo assim, Nossa, tudo que você faz de extremo, acreditando nessas falsas informações na internet, geralmente vai dar errado. Você verdade. sem orientação, Tem sem que nada, ter né? equilíbrio, Tem né? orientação, exatamente. Uhum. Retirar, por ver a dieta da moda, o tratamento da moda, tentar fazer sozinho, não é a melhor escolha, nem na questão de saúde e nem na questão de outras nuances da nossa vida, né? A gente precisa ter o conhecimento, a informação necessária para a gente seguir um caminho específico que a gente escolher, é o que eu acho. Sensacional. Maravilha. Tem um ponto aqui que pra gente
tá chegando no final, mas é uma coisa importante aqui, viu, doutora? Sobre a questão do câncer, né? Sim. Existe alguma dieta anti-câncer, Uhum. né? E, no caso, pacientes com câncer, eles devem procurar uma endócrina? Uhum. Uhum. Eu queria saber sobre isso. Já fala se Coca-Cola dá câncer também. Que o pessoal fala que Coca Zero não adianta porque não tem açúcar, mas dá câncer. Eu não sei se vocês já ouviram essa. Já. Eu vi essa. Já. Vamos lá. Eu até fiz uma postagem de story ali no final de semana, saiu um estudo mostrando algumas evidências de ligação, o que realmente tem acontecido para aumentar o percentual de câncer em pacientes jovens, né? Aí é legal porque daí, no sentido de estudo, né, científico, a gente consegue entender melhor por quê. Então, adivinha o que é o número 1? O quê? Obesidade. Que né? causa câncer? Número 1, aumento de peso, obesidade. Por quê? Porque é uma inflamação só. A pessoa fica totalmente inflamada, chega uma hora que, em algum momento, você pode ter alteração de divisão celular, enfim, etc. E um segundo ponto importante é a gente pensar, que nem você comentou da questão da dieta, isso é bem importante. Consumo de ultraprocessados, industrializados, refrigerantes, né? Aquela frase bem clichê, tipo, você tem que descascar mais e desembalar menos, né? Então, comer comida de verdade, né? Mas a gente tem, como teve um crescimento desses produtos industrializados desde em torno da década de 80, 90, a gente olha nos gráficos de obesidade dos Estados Unidos, a gente tem um aumento gritante, assim, de diabetes, de obesidade, que a gente fala, que é diabetes com obesidade. Então, isso pode ocasionar, sim, aumento de riscos de doenças inflamatórias e doenças crônicas, como neoplasias. Isso já foi estudado, já foi visto o aumento, a ligação de consumo de industrializados e tudo com essa questão do câncer, né? E aí você falou da questão do refrigerante, como que funciona, pelo menos o que eu tenho lido e ao meu ver, né? Se você está num contexto de emagrecimento e você não consegue retirar o refrigerante, eu vou te falar, tome refrigerante zero, que tem 0 calorias, do que o refrigerante normal. Mas eu sempre vou deixar depois uma outra informação. É bem melhor, 200.000% melhor, você retirar o refrigerante por isso que você falou. Porque mesmo não tendo caloria, você tem outros aditivos químicos que podem alterar o seu organismo ao longo do tempo. Então, resumindo, coma mais comidas mais de verdade, frutas, verduras, legumes, menos industrializado. Que texto. Sensacional. É isso. Muito bom mesmo, eu vou falar pra você, viu? Eu consegui cumprir todas as minhas expectativas. Não. Foi sensacional, né? Maravilha, cara. Cara, Depois dessa, além do Altair, você vai entrar tem que no entrar. tratamento. Aham. Que é a Não competição? Que é a desse competição? jeito. Que é, se você Não, entrar... eu fiz um desafio, que não foi a público isso aí, mas eu fiz um desafio com meu pai. Eu tenho 6 meses, cara, pra chegar num peso ideal, num peso bacana. Seu pai também tá com aumento de peso? Não, meu pai é o exemplo do homem saudável. Sério? E ele te desafiou, E ele me desafiou. E aí... Legal. Valendo um carro. Sério? Valendo um carro. Olha! Não, mas se você quiser competir, Né, então, qual que... valendo um carro, mas o carro do teu pai. Não tô brincando. Mas, cara, Tipo, legal. vai pra um dos dois. Não interessa que foi seu pai não é. que... Né? Vamos ganhar aí esse carro. Sim. A doutora dele não é rápido. Não tô brincando. Eu quero participar também. Mas sensacional. Eu tô gostando demais, assim. Eu tô sendo atendido pela doutora Fran e tô entendendo cada vez mais isso que acontece, né, no nosso corpo e o que a gente tem que fazer para melhorar, né? Então, tá sendo muito bom. A gente tá no começo do tratamento ali. No final, vou mostrar aqui para vocês o resultado. E também na 6 vezes nós vai fazer um podcast sem camisa aqui. Vai estar gostoso. Tomara que você caiba na Não, eu vou estar grande. Eu vou estar grande de outro jeito, vocês vão ver. Cara, você tá falando sério? Tô falando sério. Não tô falando sério. Sério, cara. Sério.
Você podia entrar nesse desafio também, né? Não, terminando aqui, eu já vou pegar Tipo o contato. Felca. A gente já... O Felca, ele tá indo... É. Ele vai Mano, ficar- se você... O Se Felca vai ficar você... monstruoso. Cara, porque se acontecer com Ele você... é alto, né? O quê? Não, Não, o Felca tem quase 3 metros de altura. Imagina aquilo musculoso. Ele vai virar um armário aqui lá. sim. Mas, ô, cara, eu vou falar pra você, vai ser um acontecimento, vai sair em todo jornal, velho. Não, vai. Eu tô falando sério isso aqui. Esse ano eu tô falando sério, de verdade. Qual que vai cara. ser seu pré-treino? Cara, como assim? Qual que é a sua motivação? Tem que- Ah, não. A minha motivação, cara, é ser saudável, cara. Eu tô com quase 30 anos e eu tô pesando quase 150 quilos. Isso tá... Nossa. Eu tô ficando, assim, tô tendo uma vida bem ruim mesmo, assim. Questão de sono, questão de disposição. Eu acho que tem Cara. várias coisas que eu falei foi direcionadas pra Não, Não, foi saber. muito. Eu tava aqui prestando atenção em tudo, aqui ouvindo. Não, mas, Pô, cara, dia se atrás você for a gente foi entrar na nessa- praia. A gente foi na praia em família, cara, e todo mundo caminhando e tal, e eu cansado, sempre cansado, não aguentava, não ia. Rolando na areia. Todo mundo caminhando e eu rolando. Não, teve uma priminha minha, que, tipo assim, a minha família, só de prima, eu tenho uns 50 primos. É, meu amigo, faz tempo. Nossa, eu conheço ele faz tempo. Não, só de Ele prima. lisou o bagulho do cabelo também, mano. Não, mas você tá com umas pérolas, eu tô adorando. Não, hoje Mas ele tá Como que incrível. é o negócio do bolso lá? Mas enfim. Do milionário, né? velho? Não, mas ó, eu tenho uma família, eu tenho 50 primos, e aí já tá vindo a segunda geração de criança já, né? Aí esses dias atrás, uma das priminhas pegou e deitou aqui em cima e falou, você é tão fofinho. Aquilo me pegou, tipo assim, foi um momentinho engraçadinho, mas eu falei, poxa vida, cara, eu tenho que diminuir isso aqui, eu tô virando um colchão. Eu virei um colchão e não vi. Rapaz, mas se acontecer isso, vai virar... Nossa, pessoal, Daqui 6 meses, a gente tá... É março, né? Não sei se... É março. Daqui Vai 6 soltar, vai meses, soltar a em gente vai... Sem camisa aqui. Setembro. você tá brincando. Não, Ainda cara, você vai ter que terminar um namoro pra você perder os quilos. Eu não tô namorando. Não, nem tá, não. Cada vez você tá puxando aquela coisa. Não, mas tudo bem. Mas, gente, ó, tem que ter uma motivação firme mesmo, cara, porque... Não, agora eu tô bem motivado, tô bem firme, porque eu não quero chegar nos meus 30 anos, assim, ruim, sabe? Porque o Godoy, ele tá querendo emagrecer, é uma questão mais estética. O Godoy, Não é, não. Tem uma... Não, tem, mas um, tipo tem, um, assim- tem um pessoal aqui. Tem uma... Tem uma HL. Não, mas, viu, a doutora falou pra mim... Não, mas é só falando, tipo assim, a comparação, assim, o tanto que Ai, você tá ruim, não chega nem perto no tanto que eu tô ruim, entendeu? E eu realmente, eu tô bem mal. Eu cheguei num ponto, eu dou graças a Deus que eu sou um gordo, vamos dizer assim, Feliz. saudável, porque gordura não é saúde. Mas, tipo assim, eu tenho que agradecer que eu não tenho nenhum quadro grave de hipertensão, de diabetes, de nada. Então, eu cheguei a esse ponto aqui, pra mim já deu, e daqui pra frente é só pra trás, entendeu? Só emagrecer. Legal, hein, cara. Não, legal. Nossa, da hora demais, viu, a doutora... vamos lá consultar comigo. Vou Vamos, deixar vamos sim. vocês linha, Não, hein? vou dar chamando Até o setembro. contato dela aí pra mim, a gente já vai sim. combinar isso aí. Vamos fazer um desafio, tá em alta, emagreça até setembro. Exato. Ótimo. Cara, da hora. Gostei demais, velho. E eu falar pra você, cumpriu todas as minhas expectativas, inclusive, doutora, tem uma coisa que a gente não falou que vale a pena destacar? Você gostaria? Alguma coisa? Ah, eu acho que, talvez para finalizar, mas acho que a gente falou bastante coisa, né? Procure o profissional para te ajudar, sabe? Não normalize sintomas. É algo que eu falo muito em consulta, falo muito em vídeos, né? É meio clichê, meio batido, mas eu vou continuar falando. Não normalize sintomas. Se você tá cansado, se seu sono tá ruim, se tá com dor de cabeça, você tá engordando, sua libido tá baixo, seu intestino tá funcionando mal, você tá caindo cabelo. Então tem um monte de coisa aí. Então, assim, tem alguma coisa errada, não é pra estar assim. E a gente precisa de um acompanhamento. Você fazer o tratamento sozinho não dá certo, né? Por quê? Porque a gente estudou para estar dando ferramentas para esse paciente melhorar. Então, acho que é isso que eu queria falar. E Sensacional. agradecer vocês pelo convite, pela oportunidade. E desafio tá em alta aí. Não, o desafio tá em alta. Tá Esse ano vai sensacional, hein, cara. Vamos depois Não, esse ano é produzir sério. o negócio. É pra valer. Não, eu já tô num processo e hoje a questão que ela falou aí de buscar ajuda é um processo difícil, cara. É difícil. É difícil. E eu não é vou precisar de fácil. ajuda, sim. Eu já tava estudando opções de ajuda e tal. Daí eu vi o desafio do Godoy no Instagram e tal. Eu já ia conversar. Isso aí, essa conversa já ia rolar, tendo esse podcast ou não. Mas, cara, E um recado final, porque eu tenho lugar de fala aqui, ó. Olha o meu tamanho. Eu tenho lugar de fala pra falar. Você gordo,
Nós gordos não somos saudáveis, tá? Thaís Carla, falei com você. Não somos saudáveis, tá bom? Isso é diferente daquele negócio, vamos se amar, né? Você tem que se amar. Isso é uma coisa. Eu sou muito feliz comigo mesmo, eu me amo. Eu não tenho, tipo assim, por eu ser gordo, nossa, como eu sou mal, como eu... Não, isso aí é outra coisa, entendeu? Mas é questão de autoestima, né? Mas você se amar a ponto de se prejudicar, aí já é depressão, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Então, tipo assim, gordura não é saúde, tá? Não é saúde. E olha que eu, igual eu falei, gordo saudável, tá? E mesmo assim, eu tenho uma vida, em muitos aspectos, uma vida miserável. Então, assim, não é saúde. Não é tá? saúde. Não é saúde, não é saudável. E com você é certeza muito não. maior que tudo Gordinho isso. não é feliz, né? Gordinho não é feliz só porque é gordinho, tá? Se amar é uma coisa. Você Uhum. normalizar a obesidade pra se amar é outra. Isso não tem cabimento nada a ver uma nenhum. coisa com a outra. É uma doença crônica, recidivante, muito estudada, muito no sentido de tratamento também muito estudada, porque a gente sabe que é um paciente totalmente inflamado e com risco muito grande de várias doenças. Então, não normaliza a obesidade. Isso aí, cara. Isso é maior do que tudo isso. A gente é maior do que a gente. Então, É a gente mesmo, cara. Quase que eu também. É que vocês não estão vendo porque o preto emagrece mesmo. Né? mas o Godoy, é igual eu falei, o Godoy, ele tá É porque você com tá uma olhando com barriguinha. contraste. Então, é o contraste, né? Se o Godoy tivesse do lado de um magrinho aqui, ia ser diferente, né? O Godoy Não, fica de mim. mas tá. Eu conheço. Eu acho que é por isso que o Godoy anda comigo. Pra ele ficar melhor na foto. Mas nosso host aqui, depois segue também o nosso host aqui, que o cara faz vários vídeos de E me tecnologia. sigam, né? Inclusive agora, eu gostaria, Arroba doutora eu gostaria, doutora, que você falasse, porque eu acho que esse assunto é tão interessante que eu acho que a pessoa vai continuar ele. Eu queria saber como que o pessoal pode continuar e pode te achar nas Sim. redes sociais. Eu tô no Instagram, né, doutorafran.garcia, tô no TikTok também, não lembro de cor agora, TikTok, mas só escrever lá, que acha. Atendo em Maringá, atendo online, atendo o país inteiro. Gosto muito, muito, muito do que eu faço. O que eu faço não é só uma questão de, médico, status. Não, eu tenho um propósito de vida dentro da medicina, isso sempre foi assim. Talvez por isso que tem uma história longa por trás. E estou aqui para ajudar as pessoas que, né, quem está assistindo, me procure, quem se identificou, e vamos cuidar da saúde. E dá uma parte Saúde. 2, hein? Pra depois a gente também saber um pouco dessa história. Falar... Parte 2 é daqui 7 meses. A gente vai 7 estar 5 rasgado, trincado. Bora, é isso aí, gente. Obrigado pela participação de cada um de vocês. Eu me chamo Altair Godoy. E eu sou o Gabriel Aparecido. E esse foi mais um Tá em alta podcast. É isso aí. Temos que ensaiar melhor esse final. Valeu.